بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود رحمه الله قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وقيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. قال أبو عيسى الرملي قال حدثنا أحمد بن الوليد قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عبد السلام. Caros irmãos, falamos na aula passada o tema relacionado à proibição de direcionar o Qibla ou dar costas ao Qibla quando alguém estiver a preencher as suas necessidades fisiológicas. Conjugamos com outro hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou a explanação era de virar para o este ou oeste e não norte ou sul, porque Meca estava na direção sul de Medina Munawwara e norte está Beit al-Maqdis, portanto a indicação é a pessoa virar à direita ou à esquerda, que torna-seria a direita este e a esquerda oeste. Este princípio aplica-se para quem estava em Medina ou na zona próxima de Medina Munawwara, mas o princípio não se aplica se o este da pessoa for o Kaaba. Portanto, esta regra já não se aplica. A pretensão ou o propósito era da pessoa não direcionar ou dar costas ao Qibla. Portanto, hoje vamos falar, conforme dissemos, que este é um livro que Imam Abu Daud traz como regras. Tudo que é regra, ele traz aqui neste capítulo. Vamos falar hoje acerca daquilo que era o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam quando se tratasse de preencher as suas necessidades fisiológicas, ainda no Kitab al-Tahara. Quando é que ele se despia? Quando? Hoje essa questão pode não ser muito levantada por nós estarmos dentro de quatro paredes, mas naquele tempo eles não tinham a retrete como nós temos hoje, eram ao relento, ao ar livre. Conforme o hadith falamos, as pessoas iam para um lugar bem distante onde ninguém conseguia ver a outra pessoa, é o que se fazia. Portanto, nesta circunstância em que as pessoas vão para o lugar mais distante, onde está distante da visão de uma outra pessoa, quando a pessoa tem de se despir. Portanto, Imam Abu Daud traz aqui o hadith, o capítulo Kaifa at-takashuf inda al-haja. Como despir quando o indivíduo estiver para aliviar-se das suas necessidades fisiológicas. Como ou quando? O hadith foi narrado por Ibn Umar radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando quisesse aliviar-se, ele não levantava a sua roupa até se baixar ou estivesse perto do chão, tendo em conta num lugar aberto. Não é? Por quê? Isso para dificultar ou evitar a todo custo que a sua parte privada ficasse visível a qualquer um que tivesse a olhar, não é, para a direção dele. Portanto, ele fazia como precaução, de todas as formas, não levantar a sua roupa até que ele estivesse a inclinar ou estivesse mesmo perto ou próximo do chão. E Imam Abu Daud depois comenta esse hadith, como era a sua tradição, sempre terminar o hadith. Ele diz que esta narração foi transmitida por Abd Salam bin Harb sob a autenticidade de Amash, e este narra de Anas bin Malik. Portanto, esta corrente torna-se fraca, porque este hadith não existe aqui a ligação de Amash ter escutado o hadith de Anas bin Malik. Portanto, não existe aqui um narrador que foi omitido. Por ter sido omitido o narrador, a narração tornou-se fraca. Portanto, aqui, quando falamos de cadeia de narração, devem estar completos todos. A cadeia de narração também chama-se corrente de narradores. Corrente é aquela ligação de uma com outra, uma peça com outra peça, uma peça com outra peça. Se você tira uma peça, aquilo há um corte. É exatamente, chama-se silsila, corrente. Portanto, um dos narradores omitiu
e atribuiu, saltou um e diz: eu ouvi de tal fulano. Deixou quem ele ouviu aqui com o narrador. Por exemplo, vocês estão a ouvir esse hadith de mim, e você, quando estiver a narrar esse hadith, dizer: eu ouvi do professor do Sheikh Suleiman. Você não viu, você ouviu de mim. E você ocultou a mim e foi para o meu professor, e isso cria problemas na corrente de narradores. O hadith foi preservado até neste ponto. Ninguém pode omitir a ninguém. Todos devem ser mencionados. Portanto, se você omite, vai pôr em causa a autenticidade do hadith. Portanto, apesar deste hadith ter este problema, aqui fica um ensinamento, aquilo que era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam quando se tratasse de preencher as suas necessidades fisiológicas, em particular no lugar aberto. Fica aqui o ensinamento de não remover a sua roupa ou levantar a roupa sem que a pessoa estivesse, não é, mais próximo, não é, ao chão, ou sem que a pessoa estivesse a abaixar-se. Portanto, não em pé, como vemos hoje, a pessoa ainda está em pé, está a despir por completo, depois que vai baixar. Aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam mostra-nos aqui, não é, a forma mais correta para poder precaver a visão das suas partes privadas de qualquer outro indivíduo. O outro hadith que vamos falar é relacionado à desaprovação da fala enquanto a pessoa preenche as suas necessidades fisiológicas. Karahiyatul kalam inda al-haja. O hadith foi narrado por Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Ele diz: eu escutei, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. Abu Sa'id radiyallahu anhu narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não é? Ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: quando duas pessoas vão juntas para se aliviarem e destapam as suas partes privadas e ficam a conversar, Allah subhanahu wa ta'ala fica furioso com este ato. Hoje não é estranho entender esse hadith. Duas pessoas estão a se aliviar, estão a preencher as suas necessidades fisiológicas, estão com as suas partes privadas destapadas e ainda estão a bater papo, a conversar. Acompanhaste aquele caso? Sabes o que aconteceu? As pessoas estão a preencher as suas necessidades fisiológicas, ainda estão a bater papo. Você está dentro de casa, não é? Está a conversar, está na casa de banho, está a conversar com a tua esposa, que está no quarto, não é? Até a esposa está do outro lado, não está destapada. Aqui podemos falar tendo em conta no tempo, não é? Naquele tempo as pessoas saíam à noite, em particular saíam à noite para ir preencher as suas necessidades. Portanto, está escuro, um para ali, outro para ali, ainda continuam ficam a bater papo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah fica furioso com isso. As pessoas não devem conversar, não devem falar, senão em caso de extrema necessidade. Em caso de extrema necessidade, você pode fazer e não simplesmente, não é, como hábito de conversar, tudo que é lugar, estando também neste lugar que você está a conversar. O outro aspecto que vamos mencionar, conforme o Abu Daud está a trazer aqui regras: ayaruddu salam wa huwa yabul. Se você estiver a urinar, alguém chega: salam aleikum, responder salam é wajib, obrigatório para responder salam. Mas você está aqui a urinar, chega alguém: assalamu aleikum, você urinar: wa aleikum assalam. Temos aqui um hadith que o Abu Daud traz, quer dizer, pode-se responder o cumprimento enquanto urina? Pode-se. Vamos ver o hadith. O hadith foi narrado por Ibn Umar radiyallahu anhu. Ele diz: marra rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Um indivíduo passou pelo profeta sallallahu alaihi wasallam enquanto o profeta urinava. O profeta era humano, como nós. O profeta estava a urinar. Fasallama alayhi. Então ele cumprimentou o profeta sallallahu alaihi wasallam: assalamu alaikum. Falam yarudd as-salam. O profeta sallallahu alaihi wasallam não respondeu o salam. Não respondeu o salam. Imam Abu Daud menciona numa outra narração de Umar
e outros narradores que o profeta sallallahu alaihi wasallam tayammama thumma radda ala ar-rajul as-salam. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez tayammum, estava num lugar sem água, obviamente, e o profeta respondeu o salam. Por que fez tayammum? Para responder salam. Sim, é uma pergunta. Para você responder salam, tem que ter wudu, tem que fazer tayammum. E por que o profeta fez tayammum? Para responder salam. Isso era simplesmente para ele. Era simplesmente para ele fazer tayammum para responder salam. Uma coisa bem simples. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez tayammum e respondeu salam. No outro hadith vem que foi narrado por Qunfudh, Muhajir bin Qunfudh. Ele diz que ele foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam enquanto o profeta estava a urinar. Ele saudou o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta não respondeu a saudação até que fez a ablução, fez o wudu, depois pediu-lhe desculpas por não ter respondido salam e disse: eu não gosto de recordar Allah excepto no estado de purificação. Por que fez wudu? Aqui tá, fez wudu primeiro. No hadith anterior ele fez tayammum. Neste hadith ele fez wudu. Por quê? Então não havia Não havia água, fez tayammum. Aqui havia água, fez wudu. Mas por que fez wudu? Essa é a pergunta. Por quê? Quando você termina urinar ou número 2, vai fazer wudu logo? É aconselhável? Por quê? Purificação, Para responder salam. Ele pediu desculpa ainda. Eu falei aqui porque ele pediu desculpa e ainda disse: Inni karihtu an adhkura Allah azza wa jalla illa ala tuhrin. Eu não queria mencionar o nome de Allah sem que estivesse purificado. Essa parte eu não falei? Sim. Falei. Então, eu sou para falar, só. Está aqui a justificação. Mas era para só ele. Nós falamos de Allah, nome de Allah, quando estávamos no culto. Não, calma, Bayum, calma. Portanto, aqui a saudação, conforme vem no Aun al-Ma'bud, um livro que é comentário de Abu Daud, onde ouvi muito a fazer citação deste livro, que é um dos melhores comentadores de Abu Daud. A saudação é uma espécie de súplica e de recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta narração, este hadith, não é, que se diz não deve saudar ou responder salam enquanto a pessoa se urina, mostra, não é, que primeiro, não é permitido responder a saudação após a pessoa preencher as suas necessidades fisiológicas. Esta é a primeira coisa que o hadith nos ensina, não é? Mas se tiver receio da pessoa, por exemplo, a saudação que não era um salam aleikum simples, a forma de pedir permissão para entrar na casa também era através da salam aleikum. Você chega, assalamu alaikum, a pessoa sabe que alguém está a pedir permissão para entrar na casa. Você chega, assalamu alaikum, naqueles baixos, tabligh, jamaat, ensinam-nos isso. Quando nós vamos para gasto, tem que dizer assalamu alaikum. E quando responder quem está à porta, você diz: sou eu, não é? Sou eu quem? Ele conhece a ti. Então, você tem que dizer teu nome. Nos ensina o profeta, quando alguém bateu a porta do profeta: assalamu alaikum, posso entrar? O profeta perguntou: quem é? Ele disse: sou eu. O profeta disse: eu quem? Eu. Exatamente essa palavra. Ele disse: sou eu, ana. O Nabi disse: ana, eu quem? Você deve responder com o nome que as pessoas te conhecem, não é? As pessoas te conhecem. Sou Umar quem? Umar Mu'adhin, não é? Assim que você tem que dizer, identificar as pessoas que te conhecem. Musa quem? Gash,
não é? Musafia, assim é conhecido, não é? Mas quem? Que é conhecido logo por uma certa alcunha. Portanto, é o que nós aprendemos. Portanto, este é o segundo aspecto, que você deve responder o salam após urinar e não responder ou não autorizar a pessoa a entrar ou não entrar enquanto você estiver a urinar. Mas se você tiver receio de que a pessoa de ir embora, não vai se aperceber que você está ainda no banheiro, então você pode responder, não é questão de wudu ainda, né? Pode responder, mas não urinando. Não urinando. A questão do profeta sallallahu alaihi wasallam ter feito tayammum ou ter feito wudu, no capítulo seguinte Imam Abu Daud traz-nos como o que fez com o profeta sallallahu alaihi wasallam primeiro fizesse tayammum ou fizesse wudu. Imam Abu Daud traz capítulo Babu fi ar-rajul yadhkuru Allah ta'ala ala ghayri tuhrin. É uma situação, e no primeiro hadith, quer dizer, antes deste capítulo, o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de mencionar o nome de Allah somente estando purificado. Não tendo água para fazer wudu, ele fez tayammum e respondeu salam. O salam é uma das formas de dhikr. Ou seja, wa alaykum salam, as-salam é Allah, wa rahmatullahi, que a bênção é de Allah, por aí em diante. Portanto, o profeta não gostava, mas não quer dizer que não é permissível, porque ele também respondia, falava o nome de Allah, mesmo sem wudu, mas o que era a vontade dele era sempre responder o cumprimento ou falar, fazer dhikr relacionado a Allah subhanahu wa ta'ala em situação em que ele estivesse wudu, conforme o hadith que Aisha radiallahu anha nos menciona. Ela diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah azza wa jalla ala kulli ahyanihi. O profeta sallallahu alaihi wasallam recordava-se de Allah subhanahu wa ta'ala em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. E na outra narração que vem mencionado no Jami at-Tirmidhi, menciona que o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava ensinar os versículos do Coran em todas as condições, exceto quando ele estivesse em estado de impureza sexual, junub. Em caso de junub, ele não recitava o Coran e não ensinava. Portanto, isto indica que é permitido recitar o Coran verbalmente, sem tocar, e recordar Allah subhanahu wa ta'ala num estado de impureza menor, né? Quando se necessita simplesmente de ablução, não questão do banho. Você pode recitar o Coran, pode fazer adhkar, né? Desde que não toque. E a questão da execução, ou a pessoa ter o wudu para recordar Allah subhanahu wa ta'ala, é uma questão recomendada, mustahab, e não uma questão necessária. Não uma questão necessária. Há, contudo, uma diferença de opinião, né? Se pode recitar o Coran no estado de impureza sexual, junub, ou em caso de menstruação para a mulher. Portanto, nesta questão, a opinião consensual, né, dos alims é da não permissibilidade, que não é permissível você recitar o Coran estando no estado de impureza maior. Mas existe uma opinião que diz que você pode recitar o Coran desde que não toque. Até para a mulher menstruada poderá recitar o Coran, mas não tocando no Coran, com base o hadith onde vem la yamassu al-Quran al-Haid, é uma narração fraca, não pode se impingir para a aplicação de uma regra. Portanto, há mulheres, por exemplo, que ficam 2 semanas menstruadas. Se ela não recitar o Coran por completo, poderá correr o risco de se esquecer, por exemplo. Então, Imam Bukhari, em particular, a posição de Imam Bukhari, como Imam Bukhari, é que a mulher menstruada até pode recitar o Coran, desde que não toque no Coran. Enquanto que a maioria dos ulama, a opinião deles, é que a mulher menstruada não pode recitar o Coran e fará somente após o término do seu período menstrual. Portanto, essas eram aqui as regras que Imam Abu Daud nos traz para a lição de hoje. Não é? Espero que possamos reter esses ensinamentos, esses ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, para podermos
corrigir a cada dia no que tange as nossas práticas. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.